Roberto, muito obrigado por estar conosco no SBT News. Além de uma satisfação, é uma honra ter você participando com a gente nesse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui sobre os OVNIs. Muito obrigado. Obrigado, eu é que agradeço, Guto, é um prazer sempre. A gente tem falado muito sobre os OVNIs nesses últimos dias, os que foram abatidos nos Estados Unidos. A primeira coisa, assim, logo de saída, eu acho que é o seguinte: passamos a falar abertamente OVNIs, afinal de contas, né? Que objetos voadores não identificados, já num esforço para dissociar esse termo, essa sigla, de um conteúdo que seja ele ligado a extraterrestres, né? Não precisa ser isso para ser OVNI. Não, veja, ele é exatamente o que diz o nome. É um objeto voador não identificado. Pode ser não, com certeza será da Terra mesmo, de algum, ou seja, é daqui mesmo. Essa história do extraterrestre, eu acho que está mais para ficção, está mais para o filme ET, Por quê? para contato imediato de terceiro grau, mas na realidade, eu acho que não, né? Por quê, Roberto? Veja, A gente não tem imaginar, nenhuma chance de receber essa visita? vamos imaginar o seguinte: ele poderia vir, está até um best-seller, né, desse momento, um best-seller nas livrarias, é uma novela chamada Viagem a Alpha Centauri, né, que é a estrela mais próxima com planetas que têm, teoricamente, possibilidade de terem vida, né? Bom, são 20 mil anos-luz. Então, eu acho que é o seguinte: vai demorar um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Eu acho que é Roberto, um pouquinho. nós vimos aí que pelo menos 4 OVNIs foram abatidos pelos militares dos Estados Unidos, ou em algumas ações também conjugadas aos militares canadenses. Me chamou muito a atenção as imagens que chegaram, né? Aqueles aviões potentíssimos, de altíssima velocidade, altíssima tecnologia. Os americanos mandaram, acho que foi no caso do balão chinês, que os chineses argumentam que era um balão meteorológico para mensurações do clima, e os americanos dizem que não, que era de espionagem, mas enfim, era eminentemente um balão. Os americanos enviam um F-35 Raptor ou um F-22 Raptor, uma máquina destruidora potentíssima, de alta tecnologia, caríssima. Não foi carga demais para pouco elemento a ser abatido? Pois é, eu tenho a impressão que aí foi uma demonstração de poder, né? Foi uma demonstração de músculo. Porque, veja, você poderia derrubar esse balão, um avião muito menor, um avião. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui nosso, próximo. A gente tem o melhor avião de ataque leve do mundo, que é isso é reconhecido internacionalmente, que é o Super Tucano A-29 Super Tucano da Embraer, né? Ele é um avião turbohélice, quer dizer, é um avião de tecnologia muito convencional, por que aqui ele tem sucesso? Primeiro, porque ele tem um desenho muito moderno, né? E ele usa uma carga eletrônica que é de última geração. Então, ele tem uma capacidade digital semelhante à dos caças pesados de alto desempenho, num avião muito mais barato. Então, ou seja, barato no mercado. Veja, primeiro vamos considerar que no mercado internacional, mercado de equipamentos de defesa, nada é barato, tá? Então, ele custa pouco em relação, por exemplo, a um F-22. Ele custa a partir de 7 milhões de dólares, o Super Tucano brasileiro, né? Mas isso, quanto custa um F-22 Raptor? 330 milhões de dólares, né? Bom, o balão poderia ter sido abatido, por exemplo, com o equivalente ao Super Tucano. Os Estados Unidos têm um equivalente, que é um avião chamado Trojan T-6, que é um avião parecido com o Super Tucano, custa mais ou menos a mesma coisa. Poderiam ter usado. Por quê? Porque basta você colocar dentro dele um míssil
né, ele pode lançar um míssil de distância razoável, né, 40 quilômetros, 20 quilômetros, qualquer coisa assim, em que ele poderia estar perfeitamente protegido contra um ataque de resposta, por assim dizer, e capaz de atingir o alvo, nesse caso, o balão, né? Agora, o que os Estados Unidos fizeram, nesse caso específico, foi fazer uma demonstração de força, do tipo, veja, a resposta foi com o que a gente tem de melhor, e o que a gente tem de melhor é o melhor do mundo. Não há nada que se compare ao F-22, embora os chineses estejam o tempo todo mostrando que eles têm um avião chamado J-20, que eles dizem que é equivalente ao F-22. Os russos têm o Sukhoi 57, que também dizem que é equivalente ao F-22, mas não são. Então, alguns degraus abaixo ainda, em vários setores, essa coisa. O F-22 continua sendo, de longe, o melhor do mundo. E por isso é que ele foi utilizado ali. Foi uma demonstração de força, sem dúvida alguma. Como se dissesse assim, olha bem com quem vocês estão mexendo. Foi mais ou menos isso mesmo. Foi, olha, veja bem com que vocês estão brincando com fogo. Literalmente foi isso que aconteceu ali. Quer dizer, aí você também imagina, não era possível dar uns tiros em vez de lançar um míssil, que é uma coisa que... Veja, o míssil utilizado ali é um míssil, é o AIM-9, um míssil de baixo custo. Baixo custo significa $140 mil na versão mais básica, até $400 mil na versão mais sofisticada, que não sabemos se foi usado ou não, mas ainda que seja a mais básica, $140 mil não é pouca coisa, não. Então, por que não os tiros? Porque aí a garantia era exatamente a de que com um míssil você derrubaria. Com um tiro de canhão, por exemplo, né, o canhão de bordo, o canhão que o caça transporta, ele poderia fazer uns furos, ele cairia lentamente, talvez caísse em águas internacionais, onde os Estados Unidos teriam dificuldade em resgatar. E aí a garantia foi essa. Além de tudo, olha com quem vocês estão brincando e não estamos falando, a gente não veio ao mundo ao passeio, isso aqui foi uma demonstração de força, sim. Roberto, aquele balão, a gente vulgarmente trata como balão, eu não sei nem se esse termo está correto, mas ele é feito de quê? Porque assim, ele voa a grande altitude, os chineses, os americanos afirmam que ele estava sendo utilizado para espionagem. Do que é feito? Você disse que os tiros, por exemplo, do canhão de bordo do avião não seriam suficientes para derrubá-lo. De que é feito aquilo ali? Com certeza, o material utilizado é um material, é uma liga especial. Ela é resistente, mas não é a prova de bala, não. Ela é muito resistente. Tem fios de seda mesclados com fios de metal, mas não é um metal comum, né? Alguns deles são derivados de uma liga cerâmica, veja só, né? Derivados de uma liga cerâmica, e ele tem várias camadas, provavelmente, a gente não sabe qual é eu estou me referindo, estou usando como referência os balões do mesmo tipo, embora menores, que são usados no mundo inteiro, né? Meteorológicos, tá? Então, eles têm uma resistência extraordinária, usam gás hélio ou hidrogênio para não explodir, né? Eles não são inflamáveis, né? E são capazes de levar agora. O balão chinês, qual é a característica dele? Ele é enorme. Primeiro estava voando a grande altitude, mas essa grande altitude, cerca de 18 mil metros, onde ele foi detectado e abatido, não é a altitude máxima da qual ele é capaz. Segundo o Serviço de Inteligência americano, ele pode ir até 37 mil metros, né? 40 mil metros, talvez. Ele é gigantesco. Se você pensar, ele é uma esfera, então é difícil você estabelecer alto, baixo, essa coisa toda. Mas vamos imaginar que ele tem uma base, que era onde ele levava uns coletores de energia solar, né? Os coletores solares, para se abastecer de energia. Daquele ponto até outra extremidade, ele teria a altura
equivalente a mais ou menos entre 20 e 25 andares, um prédio de 20 a 25 andares, mais de 60 metros. Um diâmetro equivalente a 3 ônibus urbanos ou 2 ônibus, desses ônibus interestaduais, esses grandes, 2 andares, muito conforto, essa coisa toda. Então, ele era realmente grande. E levava a bordo, já estão começando a aparecer os primeiros relatórios, levava a bordo muito material eletrônico. Então, os chineses insistem em que ele era um equipamento para avaliação e medição, um sensoriamento meteorológico. Bem, eu acho que isso é uma história meio me engana que eu gosto, porque eles realmente, boa parte desse material eram sensores que serviriam também para avaliação meteorológica, mas não apenas. Havia câmaras ópticas. Meteorologia não precisa disso, né? Havia sensores de densidade radiológica. Você está medindo a atividade nuclear. Para que você precisa disso num equipamento meteorológico, né? Não é o caso. E a gente tem referências no mundo. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais usa balões meteorológicos. O INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o responsável pela grande previsão meteorológica, pelas avaliações, projeções meteorológicas, usa sistematicamente balões. São grandes balões, mas não desse tamanho, né? Bem menores, mas são enormes, ainda assim. Tem uma estação em Cachoeira Paulista, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tem uma estação para lançar esses balões, é uma estação para lançamento de balões meteorológicos, faz isso regularmente, né? O mundo inteiro faz isso para a medição meteorológica. E por quê? Porque o lançamento de balões é de baixo custo, a capacidade de detecção é muito grande, a eficiência é extraordinária, sem dúvida alguma, e a precisão é ótima. Então, todo mundo usa, né? Eu ia lhe perguntar exatamente sobre a questão da precisão, porque eu não sou nenhum especialista, longe disso, mas quer me parecer que um instrumento equipado como este que você acaba de descrever, voando a uma altitude relativamente... você falou que ele poderia estar numa altitude até o dobro da qual ele estava. E com uma velocidade muito, muito pequena, a capacidade dele de descrição, de visualização, de identificação, seja do que for, pessoas, equipamentos, localidades, imagino eu, ser muito grande. Muito grande, sem dúvida alguma. Porque, na verdade, hoje você tem um mix, né? uma grande combinação de recursos para fazer aquilo que é chamado de coleta de dados de inteligência, que é um eufemismo para espionagem, né? Ou coleta de dados, por exemplo, meteorologia. Você tem satélites que estão a mais de 1.000 quilômetros de distância da Terra, né? Você tem aviões carregados de material eletrônico e você tem drones também especializados para fazer essa coleta de dados, né? E tem os balões. Então, você faz um mix, dependendo do que você queira medir, do que vai ser medido, do que vai ser avaliado, a área que vai ser observada, que tipo de informação você quer ter daquele momento, daquela situação, né? Então, o balão tem a grande vantagem de que ele voa lentamente, baixo, relativamente, a uma altitude relativamente baixa, o que proporciona precisão extraordinária. Você pode ter uma minúcia muito grande. Um objeto, por exemplo, os balões conhecidos são capazes, por exemplo, de detectar com precisão objetos de 60 centímetros, 60, 70 centímetros na superfície da Terra. E essa superfície não significa, bom, está detectando no meio do deserto, numa planilha, não, no meio da selva amazônica. Você consegue detectar objetos dessa grandeza por baixo da copa das árvores. Impressionante. Em dias de tempestade, debaixo de nuvem.
Então, esses equipamentos, todos eles, são muito precisos e têm essa capacidade. E você pode combinar esses dados para fazer com que a sua informação, a informação que você está querendo, seja muito precisa. E daí é que surge esse interesse, essa capacidade. Os Estados Unidos têm usado uma expressão de que a China tem uma frota. Ela não tem uma frota, ela tem controle, né? É um balão. Então, os Estados Unidos devem ter a sua própria, tem a sua própria frota de balões, usa sistematicamente. Não é um recurso novo, é um recurso usado há mais de um século. O Brasil usou balões de observação militar na Guerra do Paraguai há 159 anos. Tá? Então, você percebe que é um recurso conhecido, exaustivamente utilizado, e por isso mesmo que permite transformar a utilização. Ele é hoje uma plataforma de coleta de dados de inteligência, sem dúvida alguma. Muitos outros OVNIs virão, Roberto? Pois é, aí são duas coisas diferentes. Eu acho o seguinte: nesses 4 objetos, né, um deles é um balão. Os outros 3 são muito menores, formatos diferentes. Um deles é um cilindro, o outro tem um triângulo, né? Apareceu como um triângulo, apareceu um cilindro, e o outro parecia como se fosse uma meia esfera, né? Então, provavelmente são recursos diferentes, é o que eu estava dizendo, são equipamentos diferentes para coleta de dados, né? Sabe-se lá quem é que está utilizando esse tipo de coisa. No território americano, é mais difícil ainda, porque empresas privadas utilizam fartamente. Né? Você tem uma fartura de empresas ali que se servem da coleta de dados, desde da coisa mais óbvia, que é a coleta de dados meteorológicos para o agronegócio, por exemplo, né? Até empresas de energia que utilizam pequenos drones ali para fazer acompanhamento de linhas de alta tensão, de centros de transmissão de energia e coisas assim. E tem o material da defesa, o material militar. Então é complicadíssimo. Você tem ali um congestionamento de OVNIs, por assim dizer, sem forçar a barra, né? Então, há essa situação. A Europa, idem. Né? Um pouco menos do que isso, principalmente agora, por causa da questão da guerra Ucrânia-Rússia, em que qualquer coisa estranha no ar é visto exatamente dessa maneira, como um grande risco, uma atualização, exigindo atualização de informações, esse negócio todo. A gente tem uma situação que nesse momento, o espaço aéreo europeu é considerado uma zona vermelha, ou seja, se você qualquer tipo de comportamento que não seja perfeitamente enquadrado dentro das regras e normas pode ser considerado como um voo invasor, um voo ilícito, correndo risco, né? E é isso que está acontecendo ali. Nesse momento, a gente tem até uma zona parecida com essa aqui no Brasil. Você tem ali na região no espaço aéreo Yanomami, sobre o território Yanomami, você tem uma área criada pela Força Aérea com 3 faixas diferentes, entre 2.800 e 5.000 metros, em que uma delas é a chamada de zona vermelha. Só podem voar aviões militares ou aviões acompanhados por voos militares brasileiros, né, que estejam a serviço da operação de auxílio ali, de policiamento, de retirada dos garimpeiros, esse negócio todo. O não cumprimento da regra nessa zona vermelha implica imediatamente num tiro. São 3 níveis de disparo. Tiros de advertência, em que o avião transgressor toma os disparos, não nele próprio, né, mas próximo dele, com munição tracejante, que é aquela munição que emite um sinal luminoso. Mas se ele não reagir a isso da maneira como deve,
vai tomar uns tiros na fuselagem para forçar o pouso, e se ainda assim ele não conseguir, ele não pousar, ele vai tomar um tiro para ser abatido, né? Então, você percebe que o grau de risco é muito grande e que os OVNIs estão por aí, né? Roberto, um prazer ter você conversando conosco, e eu estou encerrando aqui a nossa entrevista, mas eu não posso fazer isso sem lhe perguntar até onde você se sentir confortável para nos contar, se você achar que deve. Em poucas palavras, minimamente ali, a sua experiência em ter voado num caça militar, que eu sei que você tem essa história para contar. Nos conte até onde é possível para você. Eu sei que você é um aficionado dos equipamentos, das estratégias militares. Você quer nos contar rapidamente essa história e o que é que você sentiu? Olha, foi muito curioso. Isso já tem um certo tempo. O avião padrão aqui no Brasil, naquela época, o caça padrão de superioridade aérea, era o Mirage 3, desativado há muitos anos, mas ainda hoje, ele é um baita projeto, um avião extraordinário. E eu fui, como foi dito, eu trabalho para o jornal O Estado de São Paulo. Fui fazer uma reportagem a respeito do Esquadrão de Defesa Aérea que utilizava esses aviões na base aérea de Anápolis. E aí fui convidado para fazer uma experiência, ocupando o segundo banco, o banco de trás, de uma versão de 2 lugares de um Mirage 3 de treinamento. Uma característica pessoal ali é que, naquele momento, para ser apenas modesto e discreto, eu era gordinho, tá? Então, caber naquele espaço foi meio complicado. Eles tiveram que fazer algumas adaptações, remover uns painéis, uma coisa assim, porque como você basta olhar para um caça, você percebe que voar num caça não é simplesmente voar num avião, você veste o avião, né? E aí fui convidado, achei aquele extraordinário. Foi realmente uma experiência notável, né? O piloto se comportou adequadamente, porque imagina um caça fazendo as manobras possíveis para um caça com um leigo, né? Sem o condicionamento físico adequado. Mas ele não fez nada de extraordinário, a não ser um sobrevoo a baixíssima altura, sobre o eixo da pista, numa velocidade próxima de 800 km por hora, que quase me tirou, que me tirou do sério. Eu acabei ali falando um impropério, mas era uma reação emocional àquele momento extraordinário que eu tenho comigo assim com uma memória muito grata até hoje. Ele levou um xingamento merecido e você tem essa história para contar, não é isso? É verdade. Levou o xingamento merecido e todo mundo, tem muita gente ouvindo e tal, aquele negócio, todo mundo que estava no circuito riu junto comigo, inclusive o piloto. Roberto Godoy, muitíssimo obrigado pela sua entrevista conosco. Eu quero contar com você sempre aqui no SBT News. Um grande abraço. Um grande abraço, é um prazer sempre, cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.